Olá, amigos do canal Mista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, Breaking News, hoje 4 de agosto, né, de 2020, mega explosão no Líbano, né, explosão inclusive que foi considerada pelo governador ali de Beirute como quase a sua bomba de Hiroshima, né, equivalendo ali, ele comparando aquela mega explosão aí que já circulou por toda a internet, como se fosse uma verdadeira bomba atômica em Beirute, né, o que a gente sabe é que não foi, né, uma explosão nuclear, né, mas já temos informações aí interessantes, né, liberadas tanto oficialmente e outras especulações que valem a pena também serem abordadas aqui. Vamos lá, né, só para fazer um resumo para quem não viu, houve uma mega explosão no porto lá de Beirute, o porto de Beirute que ele é praticamente dentro, né, do centro da cidade. Então, qualquer tragédia ali, explosão nesse nível, né, ainda mais com um raio de 15 quilômetros como foi, fez uma destruição gigantesca, né, e muitas pessoas estão feridas, sem encontrar a quantidade de mortos, desaparecidos. Realmente uma situação terrível, né, vide aí a magnitude daquela explosão. Mas o governo israelense, não, perdão, o governo do Líbano, ele alegou que aquele local estaria armazenando produtos químicos que teriam sido apreendidos há um tempo atrás e ficaram, né, ali guardados no porto e acabou que por um problema de armazenamento, né, um problema técnico, teria acontecido essa mega explosão. Essa é a versão oficial até agora apresentada, tá? Inclusive, até o momento da gravação desse vídeo, o primeiro-ministro ainda não tinha feito a sua declaração. Então, pode ser que algo que eu esteja falando aqui tenha alguma, né, pode ser alguma desconexão que ele esteja falando. Mas a grande questão é o seguinte: em 27 de dezembro de 2018, na Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunciou 3 instalações de mísseis do Hezbollah que teriam sido construídas com a ajuda do Irã na cidade de Beirute. E essas instalações, né, inclusive, seriam muito próximas aí de onde aconteceu a explosão. Inclusive, esse depósito, né, que explodiu hoje, teria sido pedido pelo Netanyahu para fazer uma inspeção, né, ali, que terceiros pudessem inspecionar se teria alguma bomba, algum explosivo ali, e não foi permitido. Então, a alegação de Israel, né, no dia 27 de setembro de 2018, foi que, né, o Irã, em conjunto com o Hezbollah, aí, sediado no Líbano, né, estaria escondendo armas na cidade de Beirute, colocando em risco a população, né, da que mora ali naquela região. Então, eu vou até deixar o vídeo aí para vocês, né, do Netanyahu falando a ela. Hezbollah is deliberately using the innocent people of Beirut as human shields. They've placed 3 of these missile conversion sites along Beirut's international airport. Here's a picture that's worth 1,000 missiles. Here's Beirut's International Airport. Here's the first missile site. On the water's edge, a few blocks away from the runway. Here's the second site. It's underneath a soccer stadium. That's the soccer stadium. 2 blocks away. And here's the third site. Bem, isso nos coloca aqui numa dúvida, né, realmente muito perigosa, porque inclusive, agora há pouco, né, o ministro lá de Israel, ele, primeiramente, ele disse que o Israel não tem nada a ver, né, com essa explosão, inclusive porque já estava começando a gerar, né, na verdade estava começando não, essa suspeita, né, de que Israel teria atuado ali nessa explosão, já está começando a circular. E ele fez questão de vir a público e dizer que Israel não tem nada a ver com isso. Porém, ele também disse que acreditar que isso foi um mero acidente não tem como. Então ele
nas suas palavras, ele afirma que ali foi algo proposital, intencional e que não foi um mero acidente. Isso aí é a posição do governo de Israel. De certa forma, é necessário analisarmos a situação com muito cuidado. 4 terroristas do Hezbollah vão ser julgados, né, seriam julgados hoje, né, na Corte Internacional, então pode ser que tenha alguma correlação, mas o que está me parecendo aí, se seguirmos essa linha, dessa foto, desse mapa que o Netanyahu apresentou na Assembleia Geral da ONU, então a gente não está falando aqui de teoria da conspiração, pipipi, popopó. O cara levou as fotos com as localizações na Assembleia Geral da ONU. Se formos levar em conta essa informação, pode ser que o estoque ali do Hezbollah tenha ido literalmente pelos ares. Então pode ser que a gente esteja tratando aí de alguma neutralização, tá, muito específica, com efeitos colaterais muito grandes. Né? Porque vale lembrar aí que a quantidade de pessoas mortas aí ainda está incalculável, né? Só a quantidade de bombeiros que desapareceram no momento da explosão, né, já leva isso para casa de dezenas. A gente está falando em 500 pessoas na porta do hospital tentando atendimento, mais que 400 pessoas já em atendimento precisando de doação de sangue. Então realmente é um efeito colateral gigantesco. Só para a gente voltar um pouquinho aqui, no Irã, agora, se eu não me engano, há 1 mês e meio, 1 mês atrás, houve também uma mega explosão em Teherã. Estão lembrados disso? Uma mega explosão em Teherã e não se falou mais nisso. Tá? Disseram que na época foi um acidente, não houve mais explicações sobre o assunto e também poderia, né, ter sido ali, foi falado na época que ali seria uma base nuclear iraniana. Então, coisas assim pontuais estão acontecendo contra inimigos aí do Ocidente. Vamos observar ainda com mais detalhe para ver o que está acontecendo. Alguns chegaram a falar, inclusive, de fábrica de fogos de artifício. Ali não era fábrica de nada, tá? Só para deixar claro ali era um depósito. Então, disseram que o navio colocaram os produtos químicos no navio, aí depois colocaram o navio dentro do depósito. Enfim, essas informações aí seriam a respeito dos produtos químicos, né, utilizados aí, que teriam sido apreendidos pelo governo e foram colocados aí nesse depósito. Vamos ver se é isso mesmo. Então, se vocês olharem bem a explosão, você vê que ela vem de baixo, né? Inclusive o próprio Netanyahu falava que o depósito seria embaixo do porto, que seria um tanto interessante, curioso verificar nisso. E a proporção, né, de deslocamento de ar foi realmente enorme. Então, vamos ver se conseguiremos chegar à verdade nesse caso, mas queria trazer isso para vocês, né, que dia 27 de setembro de 2018, Netanyahu já tinha falado sobre coisas estranhas, né, no subsolo de Beirute. Outra nota importante que eu acho que vale a pena aqui trazer para todos é a nota da Marinha do Brasil, né, tem uma fragata brasileira em missão no Líbano, patrulhando lá aquelas águas, e a Marinha do Brasil lançou a seguinte nota, abre aspas, urgente. Todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima Anfil, né, da Marinha do Brasil estão bem e não há feridos após a explosão ocorrida hoje em Beirute. A fragata Independência encontra-se operando no mar normalmente. O navio estava distante do local da explosão. O navio, essa fragata brasileira, ela portava ali próximo, né? Só que ela tinha saído 9 horas da manhã, a explosão parece que foi às 4 da tarde e isso impossibilitou aí que os brasileiros, né, nessa missão fossem feridos, tá bom, pessoal? Uma última nota aqui para vocês, não tem nada a ver com esse assunto, mas tem a ver também com mais um absurdo acontecendo aqui na política brasileira, né? O STF, ele formou maioria para chancelar aquela decisão do Edson Fachin que proíbe operações policiais nos morros, nas favelas, enquanto tiver aí o coronavírus, tá? Então, os ministros do Supremo entendem que essa decisão do Fachin tá ok, polícia vai continuar não entrando nas favelas, deixando vira mansa lá para vagabundagem. E o ministro Gilmar Mendes derrubou aquele veto do presidente Jair Bolsonaro
sobre máscaras em presídios, tá? Então, o Gilmar Mendes ele atendeu a uma ação da Rede de Sustentabilidade do PT e derrubou o veto do presidente, tá? Quem acha que para derrubar veto tem que ir no Congresso, Gilmar Mendes vai lá e derruba na canetada mesmo, com ele não tem isso não. Infelizmente, essa é a situação do Brasil hoje. Então, só as duas notícias aí sobre política nacional que eu queria trazer para vocês aqui no final. Aqui foi lá Frutuoso por canal Voz da Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, né, compartilhe o vídeo para poder alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você acha que pode ser, né, essa explosão. A interação com vocês aqui é muito válida. E quem puder ser um colaborador, apoiador do canal, tem as formas aqui embaixo, também tem a livraria do canal. Não deixo de fazer aqui de novo a propaganda, né, do livro que eu trouxe hoje para vocês, que está com 17% de desconto, na contramão do bom senso. Esse livro aqui fala, tem capítulos importantes sobre a escola de Frankfurt. Então, vale a pena, você que quer saber mais sobre esse assunto. Isso aqui não é um livro muito grosso, ó, dá para ler ele rapidinho, né, e faz um compilado bem interessante aí, do comunismo, né? Então, fica aqui a dica para vocês de leitura. O link da livraria Voz da Pátria está aqui embaixo, né, no primeiro comentário e também na descrição do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.